Se você acessou alguma rede social no último mês, você provavelmente viu uma inundação de vídeos sobre lances que supostamente beneficiaram a Argentina. Ou até mesmo vídeos feitos por IA com simulações e agressões envolvendo o argentino Lionel Messi. E espero que você não tenha sido ingênuo o suficiente para mostrar isso em seu podcast pro Vampeta. Vamos lá. Esse daí seria, digamos assim, um momento onde você vê uma simulação, porque obviamente não foi falta muito menos no rosto, e aí dá aquela valorizada e tudo mais. Hoje uma simulação já pode render, inclusive, penalidade. Mas aí o cara não tomou cartão amarelo. Não tomou. Mas, para além do campo e da bola, o que pode estar por trás desse movimento que transformou, ou está tentando transformar, a imagem de um jogador amado em um suposto trapaceiro? Vem comigo que a psicologia pode explicar. Para explicar esse fenômeno, temos de voltar ao ano de 2022. Messi leva a Argentina ao título mundial e coroou uma carreira brilhante que tinha como única lacuna seu desempenho pela seleção nacional. Naquela época, qualquer fã de futebol, tirando você que é fã da página CR7 Brasil, via com certo carinho a conquista do argentino. Não por gostar da seleção argentina ou algo assim, mas como o fechamento de um arco. Quase que como a tal jornada do herói, sabe? Ao contrário do que poderíamos imaginar, Messi não se aposentou. E passados 4 anos, em 2026, aquela imagem que muitos formaram sobre o jogador mudou rapidamente. Mas por quê? Entre 2022 e agora quase nada realmente mudou. A arbitragem é praticamente a mesma, o elenco é formado majoritariamente pelos mesmos jogadores e Messi continua sendo o mesmo cara jogando o mesmo futebol. Quase tudo é igual, mas a opinião pública virou completamente. Por algum motivo, nos algoritmos por trás das redes sociais, ou seja lá quem decida isso, observaram que edições do Messi como vilão ou fraude performam melhor no momento do que os vídeos do Messi como lenda performavam antes. Primeiro, é importante alertar. Essas coisas raramente começam com uma mentira descarada. Como em toda manipulação ou teoria conspiratória, a ideia aqui é pinçar algo da realidade e inserir em algo maior. E acho que isso começou no primeiro jogo da seleção argentina, onde Lionel merecia, de fato, ter sido expulso, mas o nosso juizão passou um pano. Neste ponto, uma primeira onda começou a se formar. Quem já não era muito simpático ao argentino formou uma opinião. A Copa estava comprada. A ideia aqui não é mentir ou manipular, é omitir. Ao longo do torneio, a Argentina enfrentou diferentes adversários. Teve lances a favor e contra, e você pode até argumentar que ela foi mais beneficiada do que prejudicada com as decisões. E eu posso até concordar enquanto te mostro isso. Mas o ponto é, a lupa que o algoritmo traz para certos lances esconde outros. O porquê? É neste momento que o algoritmo assume o controle. Milhares de versões competem por atenção. Aquelas que obtêm mais engajamento sobrevivem. O resto desaparece. Depois de um tempo, nos clipes que sobrevivem deixam de parecer momentos isolados e começam a se tornar tópicos de discussão. Eventualmente, eles se tornam senso comum. E é aí que mora o perigo. É nesse momento que seus amigos que não viam um jogo desde que o Brasil foi penta, de repente passaram a odiar o Messi, todos na mesma época. Um estudo do MIT pegou mais de 126 mil afirmações, compartilhadas por cerca de 3 milhões de pessoas no Twitter, ou no esgoto, como você preferir chamar, durante 11 anos. E em todas as categorias que eles analisaram, as histórias falsas se espalharam muito mais longe, mais rápido, com muito mais força e atingiram muito mais gente do que as verdadeiras. Para você ter uma ideia, a verdade demorava 6 vezes mais para alcançar 1.500 pessoas, enquanto as mentiras tinham 70% mais chance de serem compartilhadas. E olha, não é difícil entender o porquê. Indignação, conflito e surpresa são simplesmente muito melhores em prender a nossa atenção do que a verdade. Como eu disse lá no começo, sabe quando você acessa o Twitter, desculpa o esgoto, e vê um monte de posts sobre o mesmo assunto e tudo parece muito orgânico?
Um detalhe importante a ser dito aqui é: sabe aquele perfil que parece o doidinho do centro, sempre dizendo atrocidades e postando rage bait? Ele não é doido, ele está jogando a regra do jogo e tentando ganhar umas moedas. O negócio é simples, contas verificadas, né? O tal selinho azul. Monetizam através do número de impressões sobre cada fala, sejam respostas, retweets, comentários e etc. Além disso, é curioso lembrar que esse mesmo jogador já passou por algo bem semelhante. E mais curioso ainda é que, supostamente, foi armado pelo então presidente do Barcelona. Outro dado interessante, desde 2017, a Meta publica relatórios trimestrais de remoção sobre movimentos coordenados e inautênticos. Estamos falando aqui de dezenas de milhares de contas, páginas e grupos falsos sendo derrubados de uma vez. Recentemente mapearam uma única operação que rodava quase 1.500 contas falsas no Facebook e no X. E vamos ser sinceros, campanhas de narrativa coordenadas são infelizmente uma parada normal e recorrente. É assim que produtos são lançados, que criptomoedas são turbinadas, que reputações são construídas e destruídas. E o esporte não fica fora disso. Em 1922, Walter Lippmann escreveu no livro Opinião Pública que as pessoas não respondem diretamente à realidade. Elas respondem às imagens que têm na cabeça. Claro, na época ele estava falando de jornais. Hoje, essas imagens são clipes de 15 segundos, escolhidos a dedo por algoritmos. Os psicólogos chamam parte disso de efeito da verdade ilusória, uma das descobertas mais confirmadas pela psicologia. Estudos mostram que, só de ver uma afirmação uma vez, você já fica mais propenso a acreditar que ela é verdadeira depois, mesmo que seja mentira. O efeito pode durar dias, sobrevive até a serviços de verificação de fatos e aparece mesmo quando a afirmação contradiz algo que você já sabia. É por isso que essas campanhas não dependem de um único vídeo editado viralizando. Um clipe raramente muda da opinião de alguém. Agora, imagina dezenas de clipes parecidos, repetidos ao longo de dias ou semanas. Isso vai ficando familiar, até que... Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Até que, em algum momento, eles param de parecer algo que te contaram e começam a parecer algo que você sempre acreditou. O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda! Já parou para pensar que o futebol é uma das poucas coisas que é quase perfeitamente documentada? Tem décadas de jogos, entrevistas e clipes na internet. Dá para checar quase qualquer afirmação que as pessoas fazem em menos de um minuto. E mesmo assim a narrativa ainda bateu de frente com a evidência. E é aí que fica interessante. Se a opinião pública consegue mudar tão drasticamente em relação a quem é provavelmente o jogador de futebol mais documentado da história, imagina como é muito mais fácil em áreas onde a maioria das pessoas não consegue verificar nada por conta própria. Política, guerras, mercados financeiros, até saúde. Nesses casos, você geralmente está confiando na versão dos fatos de outra pessoa. Tudo o que eu falei até agora costumava ser caro. Colocar uma narrativa em escala significava gastar com estúdios, editores, compra de mídia e relações de distribuição. É por isso que isso pertencia, na maioria das vezes, a governos e grandes corporações. Só que essa barreira está desaparecendo. O NewsGuard contabilizou 49 sites de notícias gerados por IA em maio de 2023. Em dezembro já eram 614. Hoje, eles acompanham mais de 3.000 fazendas de conteúdo de IA, com centenas de novas aparecendo todo mês. Agora imagina o mesmo movimento num mundo onde edições convincentes custam quase nada para serem feitas. O que antes levava anos, agora pode acontecer em semanas. E logo, provavelmente em dias. Não estou nem um pouco preocupado com o Messi. Ele vai ficar bem. Ele tem todos os troféus que importam e 2 décadas de filmagem para se apoiar. O que me preocupa é o resto. Se a internet consegue remodelar a reputação de quem é provavelmente o jogador de futebol mais documentado da história, imagina o que ela pode fazer em situações onde não tem 20 anos de filmagem para ninguém checar. Guerras, política, negócios ou pessoas que você nunca ouviu falar. Nesses casos, a narrativa muitas vezes se torna a única versão que a maioria das pessoas vai ver. Comenta, se inscreve no canal. Ah, sabe aquele vídeo? É, esse mesmo.
Esse cara é simplesmente o Di Stefano. Se você conhece um pouquinho de futebol, sabe de quem eu tô falando. Vendo isso, talvez você pense, ué, então ele era ruim assim? Não. Esse é um jogo festivo, ele já estava aposentado na época, viu só? Quanto mais contexto eu te dou, mais a sua percepção muda. É exatamente disso que estamos falando. Nos links da descrição eu deixei o livro, a matéria citada no vídeo e o artigo que inspirou a criação desse vídeo.